Bom, a gente vai falar hoje de um pouco de como comparar estudos retrospectivos, grupos de estudos retrospectivos. E a ideia, acho que surgiu, eu estava conversando com o Breno, a gente teve a ideia de fazer isso. Eu acho que é um tema interessante, é o grosso do que a gente vê em publicação, né, estudo retrospectivo. E às vezes eles fazem análises que são razoavelmente complexas e são difíceis de entender, né? Então, eu não vou ensinar nada porque eu não sou professor de análise estatística, mas a ideia é a gente fazer uma discussão e fazer uma análise crítica aqui de alguns estudos. Então, rapidinho, vantagens de estudos retrospectivos, eles obviamente são mais fáceis de fazer, eles requerem menos tempo, né, para você acompanhar os pacientes já foram acompanhados, são mais baratos, você não precisa, né, recrutar, selecionar, não precisa de enfermeira trabalhando junto. O número de pacientes geralmente é maior, porque a gente inclui uma casuística grande. É bom para estudar doenças raras, né, porque estudo prospectivo para doença rara é quase impossível. Agora, tem desvantagens, né? Os dados são habitualmente menos confiáveis, né, porque a gente tem que revisar o prontuário. Quando você estava anotando o prontuário, você não estava esperando anotar todos os dados que você eventualmente quer procurar depois, então falta dado com frequência. Relação temporal entre dados, às vezes, são pouco confiáveis ou difícil de estabelecer, porque pelo mesmo motivo. E, de modo geral, tem um bias, que é o bias de seleção dos pacientes nos grupos. E isso é bem difícil de você tirar. Então, para a gente seguir um raciocínio aqui, eu escolhi um tema. Então, imagina que a gente queira comparar indivíduos com câncer de próstata que são tratados com prostatectomia versus radioterapia. Então, a primeira questão que a gente vai ter, obviamente, é que a gente espera que exista um bias de seleção, né? De modo geral, os pacientes que vão para a radioterapia tendem a ser um pouco mais graves, mas isso pode variar de lugar para lugar. E certamente não vão ser grupos homogêneos, já de cara. Então, uma alternativa que você pode fazer é estratificar por risco. Então, você vai lá e compara indivíduos de baixo risco, médio risco, alto risco, e compara o resultado oncológico desses dois tratamentos estratificado por risco. Problema, dentro do baixo risco, você pode ainda ter muito baixo risco. No risco intermediário, você pode ter indivíduos de mais alto risco e menos alto risco, e mesma coisa no alto risco. Então, mesmo assim, você pode continuar tendo um viés grande, né, na hora que você for estratificar. Trouxe um estudo aqui que eles fizeram basicamente isso, mas fizeram um jeito um pouco mais robusto aí de você estratificar por risco. Esse é um estudo do Kupperberg, Andrew Vickers, vocês veem o pessoal aqui, Peter Carroll, gente que sabe o que está fazendo, né, um estudo bem feito. Eles usaram a base de dados do Capsule, que é uma base de dados americana, que é o Kupperberg que coordena essa base de dados. Eles pegaram todos os indivíduos que eles tinham nessa base de dados que tinham sido tratados com cirurgia, radioterapia e tratamento hormonal. Então, esse aqui os dados cru desses pacientes. Então, se vocês olharem aqui, está pequeno, mas é só para a gente dar uma olhadinha rápida. Os indivíduos tratados com radioterapia, idade média 62 anos, com cirurgia 62 anos, radioterapia 72 anos, tratamento hormonal 74. O score de Catan, que é um nomograma para predizer risco de câncer de próstata, e quem foi tratado com prostatectomia radical 15, de score de Catan, radioterapia 23, o tratamento hormonal 29. E assim vai, se vocês forem olhando, os grupos são totalmente discrepantes, o que é esperado, era esperado que fosse assim. Então, o que eles fizeram? Essa aqui é uma Kaplan-Meier de sobrevida dos indivíduos daquela base de dados, cru, né? Então, você vê que o indivíduo que fez tratamento hormonal tende a ir pior que a radioterapia, que tende a ir pior que câncer de próstata. O que eles fizeram? Eles compararam em relação ao score de Catan. Você não está dividindo um grupo, os pacientes em 3 categorias ou 4 categorias, então eles transformam a classificação dos pacientes numa variável numérica, uma variável de escala, e aí fizeram um gráfico mostrando aqui o score de Catan por sobrevida câncer específica. Você vê que isso aqui é 10 anos de sobrevida câncer específica, é o predicted, né? Isso aqui é feito através de uma regressão. Então, ele pega os dados dos indivíduos, faz uma regressão. A regressão tende a dar uma noção de tendência, e aí ele prediz os 10 anos de sobrevida desses pacientes, certo? E colocou num gráfico pela escala de Catan. Então, vocês veem que quando o indivíduo é de baixo risco, um Catan baixo, eles tendem a ter um efeito do tratamento praticamente o mesmo, e à medida que o risco vai aumentando, as curvas vão se separando, e parece que o tratamento com prostatectomia radical é melhor do que radioterapia, que é melhor do que tratamento com terapia hormonal somente. Qual que é o problema, né?
Você imagina, alguém consegue imaginar um viés que pode existir nisso? Parece bem robusto, né? Você está pegando os indivíduos, classificando num score que já está validado, que é confiável, e tá comparando ele através desse score. Agora, pensa numa coisa. Imagina que se, por um acaso, o indivíduo... Pensa aqui no Brasil. Eu não sei como funciona exatamente nos Estados Unidos, mas imagina que isso fosse feito no Brasil. E que, eventualmente, no interior de São Paulo, por exemplo, a gente tivesse 60% dos indivíduos indo para a radioterapia, porque lá eles tendem a mandar mais para a radioterapia, por qualquer motivo. E aqui a gente fizesse 80% prostatectomia radical. O estadiamento nosso aqui na biópsia é igual ao de lá? O que vocês acham? Pô, não é, a gente sabe que não, né? Os indivíduos que vêm de fora para cá, e quando a gente revisa a lâmina, 80% tem upstaging, né? Ou seja, Gleason 6 aqui vira Gleason 7, 8. Salvador também, o Breno traz caso para São Paulo, acontece a mesma coisa. É Gleason 6 lá que vira 8. Ou seja, não é a mesma coisa. Então, se por algum motivo o indivíduo tende a fazer mais radioterapia em algum lugar onde o estadiamento não é exatamente igual ao nosso, isso vai dar um viés enorme. E aí, se a gente estratificar simplesmente por um score de risco de câncer de próstata, a gente vai acabar tendo um viés. O indivíduo que, provavelmente, a radioterapia vai ter um resultado pior do que prostatectomia radical artificialmente, né? Por um bias, certo, né? Fica claro isso. Então, isso pode acontecer nos Estados Unidos? Eu não sei como é lá, mas é bem provável que sim, né? Os grandes centros devem ter um estadiamento mais rigoroso do que, um estadiamento pré-operatório mais rigoroso do que centros pequenos espalhados por lá. Por isso que vem a ideia de que o ideal no grupo, quando você pega um grupo retrospectivo, é que você vai controlar ele por risco de tratamento. Então, você não vai parear o indivíduo pelo risco da doença só, ou por ela. Você vai parear pelo risco do indivíduo receber uma determinada forma de tratamento. Então, você vai parear, você vai tentar descobrir o que determina o indivíduo receber radioterapia e o que determina ele receber prostatectomia radical. E parear por isso. Então, você imagina, nesse cenário, se a gente pega o interior de São Paulo, eles fazem mais radioterapia e aqui a gente faz mais prostatectomia radical. E a gente junta toda essa casuística. Se a gente parear só por risco de tratamento, vai dar um viés, nitidamente, um viés grosseiro. Então, se a gente esquece isso e pareia pelo risco do indivíduo receber radioterapia, a gente provavelmente vai ter um grupo mais homogêneo. Né? Se a gente pegar um grupo grande, muito provavelmente o risco do indivíduo, a quantidade de alto risco que eles têm lá é igual à nossa, o esperado é que seja isso, e a gente vai conseguir, né, fazer um grupo mais homogêneo. Esse é o mais próximo do grupo randomizado possível. Quando você pega um grupo prospectivo randomizado e você pareia lá 1 para 1, você sabe qual é o risco do indivíduo receber radioterapia. É 50%, né, naquele grupo. 50% vai ser a chance de receber radioterapia, 50% prostatectomia radical. Se você parear 2 para 1, você também vai saber esse risco. E com isso, fica um dado bem mais confiável. Então, a ideia de você controlar por risco é exatamente isso. Você tenta deixar aquele negócio o mais próximo possível de um estudo randomizado. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que quanto mais perto ele está de um centro que faz radioterapia, maior a chance dele receber radioterapia. Isso já está bem publicado, tem vários estudos mostrando a mesma coisa. Vocês veem aqui, quanto mais perto está do centro de radioterapia, maior a chance dele receber radioterapia. Tem estudo que comparou prostatectomia radical com radioterapia, que pareou exatamente por isso. Não pareou por mais nada, pareou só pela distância do indivíduo em relação ao centro de radioterapia, para tentar, né, seguir essa linha de raciocínio. Tem um estudo recente também que mostrou que se o indivíduo, dependendo do quanto ele viaja para receber tratamento para câncer de próstata, ele tem um prognóstico melhor ou pior. Então, aqueles indivíduos que viajam mais para receber um tratamento para câncer de próstata, evoluem melhor do que aqueles que viajam menos. Isso porque, provavelmente, o indivíduo que viaja mais vai para um centro de excelência e aquele que viaja menos vai para o negocinho perto de casa e que tem um resultado pior. Então, e aí, se a gente controlar só pela distância que ele está do centro de radioterapia, será que a gente, mesmo assim, não vai encontrar um viés? E a gente tem que controlar pelos dois fatores? Ou até pelos dois fatores mais o estadio, né, de risco de câncer de próstata? Provavelmente sim. Então, como ajustar, né? Então, tem dois métodos principais que a gente usa para ajustar grupos retrospectivos dessa maneira, com vários fatores. Ou uma regressão multivariada, é um jeito mais simples de você fazer. Você vai incluir Então, a ideia da regressão multivariada é um fator, quando você põe todos no mesmo modelo, a regressão você tende a fazer uma curva. Você vai criar uma curva que vai dar uma tendência para aquele grupo de pacientes. Quando você põe todos no mesmo modelo, um fator que eventualmente pode parecer significativo na univariada, quando você mistura com outros fatores, ele passa a ser pouco importante para definir aquela tendência de curva. Então, ele deixa de ser um fator significativo e você consegue discriminar quais são só os fatores realmente significativos e que
determinam o prognóstico ou a tendência daqueles pacientes. E essa é a ideia da multivariada. Então, por exemplo, nesse caso, você poderia colocar lá a distância que o indivíduo está do centro de radioterapia, poderia colocar a distância que ele está eventualmente disposto a viajar, mais ainda PSA, Gleason e tudo isso, e chegar a um modelo de uma multivariada. Por exemplo, esse trabalho que eu mostrei do Vickers, ele fez aquele cálculo e ele fez também uma multivariada. Ele fez duas multivariadas, na verdade. Uma para predizer mortalidade de câncer específica. E ele incluiu idade. Por que isso? Porque, eventualmente, a idade pode ser um fator de risco. Então, ele incluiu na multivariada idade, os riscos do score, de Catan ou de Capra, ele usou os dois scores, e o tratamento em si, né? Se for radioterapia, prostatectomia radical ou tratamento hormonal. E aí vocês veem aqui que na univariada a idade parecia ser um fator significativo, na multivariada deixa de ser um fator significativo, tem um P de 0,1 e os outros continuam sendo um fator significativo. Ele fez também outra multivariada para mortalidade geral. E aqui, ele, além desses dados, que era esperado que idade influenciasse, ele colocou o índice de comorbidade de Charlson. E aí, da mesma coisa, você vê que na multivariada a idade é um fator significativo, o score de Capra ou de Catan são fatores significativos, comorbidade e o tratamento usado. Esse é um outro trabalho, mesma coisa, eles pegaram uma base de dados grande, aqui você vê, era uma base de dados deles, né, eles tinham 250 pacientes que foram submetidos à prostatectomia radical, 125 à radioterapia, se vocês olharem aqui, idade parece semelhante, PSA nem tanto, PSA parece um pouco maior para a radioterapia, Gleason parece ser um pouco pior também para a radioterapia, tumor stage, nitidamente pior para a radioterapia, 94% era T3, enquanto 62% só era T3, né, na radioterapia, enquanto só 62% era na prostatectomia radical, e aí vai. Ou seja, precisa ser pareado, isso aí precisa ser controlado. Então ele pegou e fez uma análise univariada. Na análise univariada, vocês veem que a radioterapia ou prostatectomia radical parece ser um fator importante, idade não, PSA parece ser um fator importante, Gleason, né, e índice de comorbidade talvez, fez na multivariada você vê aqui que o PSA é um fator importante, a radioterapia é um fator importante, e o Gleason é um fator importante, o resto deixa de ser importante, né, o resto não parece ter significância. Então, ou seja, radioterapia parece, feito radioterapia ou ter feito prostatectomia radical, parece impactar no prognóstico desses pacientes. Outro método, que esse é o método mais moderno e que a gente vê publicado agora um atrás do outro, é um Propensity Score Meta-Analysis. O que é isso? Basicamente, ele tenta criar um score que você vai dar, é um score de propensão. Então, esse score vai dar a chance que o indivíduo tem de receber um tratamento ou outro tratamento. Então, o método mais comum para você fazer isso é uma regressão logística. Regressão logística é isso daqui, né? Você vai colocar aqui todos os dados dos pacientes. Então, aqui, vamos supor que um fosse prostatectomia radical e 0 radioterapia. Então, você distribui os dados dos indivíduos e aí você cria essa curva. Então, por exemplo, aqui, o indivíduo que tem esse score de 140, ele vai ter, sei lá, 30% de chance de receber radioterapia, acho que era isso que eu tinha falado, ou 70% de chance de receber prostatectomia radical. É uma fórmula, você vai colocar todas as variáveis que você acha que vão influenciar, influenciar nessa curva, e aí você vai pegar um indivíduo, e cada indivíduo vai ter um score. E você vai parear esse indivíduo, você vai pegar um indivíduo que tinha 30% de chance de fazer radioterapia, contra outro que também tinha 30% de chance de fazer radioterapia, mas fez prostatectomia radical. E vai comparar esses pacientes dessa maneira. Então, aqui você vê como ele mostra bem nesse trabalho, como ele fez esse propensity score. Então, esse aqui é o grupo cru, que foi feito radioterapia, e aqui o grupo cru que foi feito prostatectomia radical. Você vê que eles são diferentes em relação ao score, né? E aí ele exclui os pacientes que não dá para parear num grupo e no outro, e fica com um grupo que é mais homogêneo. E esse aqui é o grupo homogêneo no final das contas. Tem vários jeitos de você escolher qual indivíduo que você vai... Tem vários jeitos de você primeiro criar o score, e depois tem vários jeitos de você escolher qual indivíduo você vai parear com qual. Então você pode usar lá, você vê que no trabalho ele escreve, eu peguei um indivíduo aleatoriamente e comparei ele com um que tem 0,1 de variação do padrão, de variação, ou seja, um indivíduo razoavelmente próximo. Outros vão falar, peguei um que tinha qualquer um e comparei com 0,25 de variação. Ou seja, abri um pouco a margem para variar, para comparar os indivíduos, mas todos seguem o mesmo raciocínio. Então aqui vocês veem que ele saiu de 250 pacientes que tinham feito prostatectomia radical,
contra 120 que tinham feito radioterapia e conseguiu escolher 84 em cada grupo, que tem uma distribuição bem mais homogênea. Você vê que o PSA se aproximou um pouco, não fica completamente perfeito, né? O Gleason também se aproximou. Você vê que o T3, que era bastante heterogêneo, ele conseguiu equalizar, né? O índice de comorbidade também está mais equalizado, e por aí vai. E aí, qual que é a vantagem, então, do Propensity Score? O Propensity Score, você consegue transformar isso como se ele fosse um estudo prospectivo. Então, você hoje, agora, né, você tem 2 grupos que são, em teoria, homogêneos, você pode comparar como se fosse um estudo prospectivo. Você pode fazer uma curva de sobrevida aqui com eles, você pode fazer uma análise simples de sobrevida, por exemplo, uma regressão Cox, para ver o prognóstico dele do câncer de próstata. É bem mais fácil de comparar. E tem uma outra vantagem que, em teoria, é uma vantagem grande. Você separa a análise que você está pareando o indivíduo do resultado final. Por exemplo, você está fazendo uma análise, uma regressão logística, lá, uma regressão para ver, igual aquele que aquele estudo fez, né? Essa daqui. Você pode pegar e fazer um modelo. Aí, de repente, você olha o modelo e fala, pô, não gostei muito, achei que não ficou o ideal. Aí você vai lá e, deixa eu tirar o PSA aqui, ver o que acontece. Aí você tira o PSA. Bom, melhorou, vamos então incluir aqui, você inclui lá a porcentagem de tumor, de fragmento de tumor, e vai. Análise de parear os indivíduos é vinculada à análise final do resultado. Então, você consegue mexer muito fácil no resultado final da análise sua. Então, é mais fácil, em teoria, de você enviesar a sua análise, certo? Porque você pode mudar o seu modelo aqui e chegar na conclusão que você quer. No Propensity Score, em teoria, primeira coisa, você faz um Propensity Score. E aí você tem algumas ferramentas para você ver se o seu Propensity Score ficou equilibrado ou não. Feito isso, você vai fazer a análise do resultado final. Então, em teoria, você separa um do outro. Lógico que nada impede que você volte atrás e fale, pô, esse Propensity Score aqui também não me ajudou. E tire um dado, ou ponha um dado. É óbvio que dá para ser feito isso. Certamente as pessoas fazem. Mas, em teoria, isso é um pouco melhor, né, de você separar um do outro. No final das contas, o resultado é muito parecido. Então, esse estudo, você vê, ele fez uma análise de sobrevida dos dados cru, que é essa daqui, e depois do Propensity Score. Com uma análise, uma regressão logística, você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer um gráfico desse, porque está tudo vinculado uma coisa na outra. E aqui não, você tem 2 grupos que, em teoria, são homogêneos, você consegue comparar um com o outro. Além disso, você pode pegar o resultado final, né, esses dados final, e ainda fazer uma multivariada em relação àquilo. Então, existe uma discussão de quais dados você vai escolher para colocar no seu Propensity Score. Você pode colocar só os dados que vão influenciar no tratamento desse indivíduo, que vão definir qual tratamento ele vai receber, certo? Então, se, por exemplo, você está pensando no câncer de próstata, você pode colocar, para parear os indivíduos, só distância de um centro de radioterapia, ou você pode colocar deixa eu pensar, só os dados que vão definir o tratamento. Então, o centro, eventualmente, pode ser tem centro que faz mais radioterapia que o outro, e no final você faz uma multivariada, incluindo os dados que vão interferir no prognóstico do câncer de próstata, por exemplo, o PSA, Gleason, o T3, etc. Ou você pode fazer tudo isso antes já, você pode colocar tudo no Propensity Score, e depois você não precisaria fazer isso em teoria. Então você vê que aqui no final ele pega todos os dados e faz ainda uma multivariada, onde ele está vendo se tem algum fator de confusão, né? Esse aqui é um outro estudo, que é publicado recente, que também fez um Propensity Score. Vocês vão ver lá na descrição. Então, eles pegaram a base de dados do Medicare, 141 mil indivíduos tratados por câncer de próstata com mais de 65 anos. E aí você vê aqui como ele descreve. O Propensity Score para receber prostatectomia radical foi calculado usando uma regressão logística multivariado e que foi ajustada por diagnóstico, raça, estados de civil, né, renda anual, educação de college education, índice de Charlson, densidade populacional, clinical stage, tumor grade, ano de diagnóstico. Ou seja, ele pegou uma base de dados gigantesca, ele comparou os dados, ele viu que esses dados eram discrepantes sob inúmeros aspectos, e ele fez um Propensity Score levando todos esses dados que pareciam influenciar na decisão do indivíduo receber radioterapia ou prostatectomia radical. Então você imagina a quantidade de vieses que não existem numa base de dados dessa. E aí ele fala no final, ó, usamos o vizinho mais próximo, o método de vizinho mais próximo, com um calibre médio de 0,2 do desvio padrão, ou seja, 0,2 é um desvio razoável, ele foi complacente aí, e aí ele fez a análise dele. Uma pergunta agora, né? Uma pergunta
talvez fugindo um pouco do assunto. Quando a gente olha um dado desse, quais variáveis nesse dado são iguais ou quais são diferentes? O que vocês acham aí? Idade, é igual ou é diferente? Parece igual, né, pô? 67, 68, mesma coisa, né? Um P de 0.2. PSA, 12 e 16, é igual ou é diferente? Teoricamente é igual? Por causa do P. Por causa do P, teoricamente é igual. Gleason, 0.145. Teoricamente é igual. E aí, qual o dado que você vai escolher para fazer seu propensity score aí? Pega esses dados que são iguais, o grupo está pareado, é isso? Você olha aqui, então você fala, bom, se o P é de 0.1, tá equivalente. Eu vou usar então só o tumor stage, que é nitidamente diferente, né? Que mais? Porcentagem de core positivo. E volume tumoral também é igual, né? 0.09 é igual. Então, o que quer dizer esse P? Coisa chata, o Vickers falou aquele dia, o Leopoldo respondeu, ele falou que estava errado, né, Leo? Qualquer coisa que alguém falasse aqui está errado, mas o que a gente entende do P, né, não é o que ele entende, tá bom. Mas pensando nisso, o que quer dizer isso aqui? Basicamente isso quer dizer, se a gente pegasse um grupo grande de indivíduos e a gente selecionasse dentro desse grupo, aleatoriamente, sei lá, 50 de um lado, 50 do outro. Esse P quer dizer qual é a chance da diferença que a gente, qual a chance da gente encontrar aquela diferença, certo? Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um grupo exatamente homogêneo, é um grupo enorme, grande. A gente pegou aleatoriamente 250 de um lado, 125 do outro. Fez um PSA. Um veio 12.3, o outro veio 16.8. A chance da gente encontrar essa diferença, sendo esses dois grupos originados de um grupo maior e homogêneo, é de 0.25. Quer dizer que isso é igual? Ou não, né? Não quer dizer que é igual, só quer dizer que a chance desses indivíduos pertencerem ao mesmo grupo é 0,25. Certo? Ou seja, é mais provável que eles não sejam iguais. É mais provável que eles não tenham origem no mesmo grupo. Se você vai fazer um propensity score ou uma análise multivariada usando o risco do indivíduo, né, igual aquele outro estudo que ele fez, você pode, aliás, você deve colocar esses dados no grupo, porque, sabidamente, o PSA é um fator importante que define prognóstico em câncer de próstata. E, nitidamente, não parece equilibrado isso daqui. Pô, 12 para câncer de próstata, 17 para radioterapia, mesma coisa aqui. Você tem 50% mais do que Gleason 8 ou maior, 42. E você tem 26% de Gleason 6 ou menor que fizeram prostatectomia radical contra 16. Isso não está homogêneo. Não é só porque o P é 0.1, 45, que você vai entender que esses grupos são iguais. Não é esse, o P não diz isso. Quando a gente faz um estudo onde a gente quer, vamos supor, a gente quer descobrir, a gente quer testar se esses grupos são diferentes, a gente cria uma hipótese que é os grupos são diferentes. E a gente automaticamente cria a hipótese nula, que é os grupos são iguais, certo? A gente só vai descartar a hipótese nula se a chance dessa hipótese nula não ser real for menor do que 1 para 20, certo? Que é o P de 0.005. Então, quando a gente não descarta a hipótese nula, a gente não está provando que o grupo é igual, a gente só não está aceitando que o grupo, entendeu? A gente só não está usando o rigor científico, com aquele rigor científico que a gente usa, que é uma chance de menor do que 1 para 20, a gente não consegue descartar a hipótese nula, mas isso não quer dizer que os grupos são iguais, certo? Vocês veem aqui naquele estudo do Vickers que ele publicou, que ele fez análise com certeza, porque ele é o único indivíduo que faz análise naqueles nomes, você vê que ele nem botou P aqui, pô. Ele não testou os grupos. É óbvio que eles são diferentes. Se vier um P aqui de 0.1, 0.5, 0.9 ou 0.001, não faz diferença nenhuma. Os grupos são diferentes e ponto. É óbvio que são. Você vê o Catan de 15 para quem fez prostatectomia radical, contra 23 para quem fez radioterapia e 29 para quem fez tratamento hormonal. A gente sabe na prática clínica que a gente só vai dar para tratamento hormonal para o indivíduo que é muito ruim, ou o indivíduo que é muito idoso. A gente não faz isso habitualmente. E a gente tende a mandar os indivíduos piores para a radioterapia. Então é óbvio que os grupos não são equivalentes. Se vocês olharem todos os dados aqui, não precisa de P para mostrar isso aí, entendeu? Por exercício de raciocínio, e agora fugindo um pouco do assunto, eu peguei os dados do estudo do GEO. O estudo do GEO, para quem não sabe, aqui todo mundo sabe, mas para quem não sabe, lá em Salvador ou no Rio, ele está randomizando indivíduos que fizeram linfadenectomia estendida contra indivíduos que fizeram linfadenectomia limitada, certo? Para câncer de próstata. E a gente está comparando esses dois grupos.
Então, ele fez aqui a análise de dados, a gente mandou para uma pessoa fazer análise estatística aqui, e ela fez essa análise aqui para a gente. Aqui, idade média dos indivíduos, 63, fez um P aqui. IMC, 27. Vocês veem aqui o índice de Charlson, muito parecido, hipertensão, ASA. Eu escolhi alguns dados, PSA 10 e 10, praticamente igual. PSA livre veio de 1 no grupo que fez estendida contra 0,7 na que fez limitada. Se a gente escolher 100 variáveis diferentes e ficar testando todas, por simples chance do acaso, tem umas 5, provavelmente, vão vir com P estatisticamente significativo. A gente vai provar que os grupos não foram bem randomizados? Óbvio que não. Lógico que não, né? Simplesmente a gente escolheu 100 e, pela chance do acaso, a gente prova que a matemática funciona e que 5 vão vir estatisticamente significativos. A grande maioria vai estar equilibrado. Precisa ter um P aqui para dizer que isso aqui está equilibrado? Alguém tem dúvida que 27 é a mesma coisa? 63 é a mesma coisa? Se tiver P 0,1, igual veio aqui, quer dizer que tem 90% de chance do IMC não estar bem equilibrado? Não tem sentido, né? Para continuar o exercício do raciocínio, fiz um outro teste aqui. Eu comparei a altura da minha família com a altura da família do Álvaro Sarkis, que não está aqui hoje, eu inventei os dados da família dele. Então, eu não tenho certeza se é isso, mas o Álvaro deve ter, sei lá, 1,95, deve ter a mulher dele, deve ter 1,70, acho que ela é alta. Tem 2 filhas, deve estar na mesma altura. E aqui minha família, eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe. Tá? E aí, a altura média da minha família deu 1,71. E do Álvaro deu 1,76. Aí eu fiz um P para comparar. Será que eu sou realmente, será que minha família é realmente mais baixa que a família do Álvaro? Aí, pô, P 0,4, quer dizer que não, né? A minha família tem a mesma altura que a família do Álvaro. O que isso quer dizer? P 0,4. Quer dizer que eu não tenho ideia nenhuma do que eu estou fazendo. Não tem sentido nenhum fazer esse P. Isso é simplesmente imbecil. Não tem chance nenhuma da minha família partir do mesmo grupo da família do Álvaro. Pô, são 2 famílias diferentes. É óbvio que esse P não quer dizer nada. Qual que é o P aqui? P, por definição, é 0. A chance dos indivíduos, desses 2 grupos, terem origem o mesmo grupo enorme, é 0. Não tem chance nenhuma. P é igual a 0. Qual é a chance aqui, nesse aqui, qual que é o P aqui, real? É 1. A chance desses indivíduos, né, terem vindo do mesmo grupo é 1. Eles foram randomizados. Qualquer diferença aqui é ao acaso. Ou seja, não tem sentido nenhum ficar fazendo o P aqui. Está escrito até no consort statement que não se deve testar grupos prospectivos randomizados. Fazer essa análise aqui. Aliás, foi uma das coisas que o Vickers falou no estudo dele. É que a gente não deve fazer isso. Você vê que ele nem fez aqui, não tem sentido, a gente não precisa ficar fazendo P em tudo quanto é coisa. E a gente não precisa ter uma análise idiota do P e olhar aqui, vai voltar para daquela tabela, e falar, não, eu só vou escolher para fazer o nosso propensity score ou para colocar na regressão esse e esse, porque eles são estatisticamente significativos. Não tem sentido nenhum. Quando você quer descobrir quais são os fatores que influenciam, você pode falar, olha, eu não vou colocar isso na análise multivariada, porque eles não vão virar estatisticamente significativos. E só o que eu quero é descobrir quais são estatisticamente significativos. Faz sentido. Aí você vai importar só os que vão virar estatisticamente significativos. A chance do PSA, que é 0,2,5 aqui, virar estatisticamente significativo é praticamente 0. Então você pode tirar eles da sua fórmula. Mas quando você está pareando os indivíduos, se você não incluir dados, ele não vai virar estatisticamente significativo, mas ele pode influenciar um outro dado, certo? E o outro dado virá ou não estatisticamente significativo. Então você tem que incluir. Estou falando isso porque eu já vi, por exemplo, propensity score, que o indivíduo estava comparando radioterapia com prostatectomia radical, num outro estudo, era para gânglio positivo, e que aí ele fez uma multivariada, e na multivariada dele, o PSA, se não me engano, era 12 ou 16 num grupo, 12, 16 num grupo, 12 num grupo, 16 no outro. O P era de 0,08, 0,07, e ele tira o PSA do propensity score e ignora o PSA. Veja, se você não equilibrar os grupos em relação ao PSA, tem uma chance grande de você deixar um indivíduo que não fez radioterapia, que tinha o PSA mais alto, né, com um grupo com um PSA mais alto, uma média de PSA mais alto. Isso pode impactar no final, né? E isso ele prova nesse estudo no final que ter feito radioterapia melhorou a sobrevida daqueles indivíduos, mas ele excluiu o PSA da análise do propensity score dele. Quando você olha isso, eu penso, pô, o indivíduo que fez um propensity score não é um Zé Mané, ele sabe do que ele está fazendo, certo? Você não imagina que ele seja um indivíduo que ele entende bem a ideia do negócio. Quando ele tira o PSA, fica a dúvida, será que ele tirou o PSA da análise? Porque ele realmente viu lá e fez uma análise, uma visão quadrada do dado e achou que só porque o P era 0,07 não era estatisticamente significativo? Ou será que quando ele fez com o PSA não deu o que ele queria?
e não deu positivo, e a gente sabe que estudos positivos têm maior chance de ser publicado, o indivíduo vive daquilo, precisa que o estudo seja publicado. Então, às vezes, a gente tem que olhar com uma visão crítica do dado para tentar entender, será que ele está eventualmente manipulando o dado e enganando a gente, né? Para finalizar, bom, todas essas análises retrospectivas são baseadas em aproximações, né? Então, isso aqui é uma regressão. Você pega um bolo de dado e faz uma linha, né? Isso aqui é uma regressão linear. Então, no final das contas, você pode eventualmente comparar um aqui com esse daqui, que eles caem na mesma linha, mas são indivíduos que estão bem longe um do outro. Óbvio que quando você faz um N grande, isso tende, todas essas diferenças tendem a ser minimizadas, mas mesmo assim, a gente pode estar, imagina, você faz uma aproximação para parear os grupos, aí depois faz outra aproximação para testar uma hipótese, ou seja, são várias aproximações. Tem uma chance razoável de você encontrar um dado esquisito, né? Além disso, a gente não vai estar pareando com todas as variáveis possíveis que podem interferir naquele resultado. Então, outra chance de você estar errado. Você está muito sujeito à interferência por parte do pesquisador nos estudos retrospectivos. Estudo prospectivo é aquilo, você pega um grupo, pega outro, testa um grupo com o outro e ponto. O seu objetivo principal, de modo geral, todo estudo vai fazer direitinho, vai fazer um teste principal. Aí, eles podem até começar a fazer outras análises, faz subanálise, exclui uma meia dúzia de pacientes por qualquer motivo e vai até tentar encontrar o resultado que ele queria. Isso a gente vê com frequência nos estudos. Mas o objetivo principal, de modo geral, está lá, está testado e não tem muito o que fugir daquilo. Então, ou mostrou benefício ou não mostrou benefício. E ponto. Então, aquilo, em relação ao objetivo principal, é difícil dele te enganar. Ele pode até manipular como ele vai selecionar os pacientes, mas isso tudo a gente consegue ver na hora que a gente está lendo o trabalho. Agora, esse tipo de estudo, imagina, quando você faz uma regressão, você compara os grupos com uma regressão, você inclui uma variável, tira uma variável, põe outra. Você nunca sabe o tanto de cálculo que o indivíduo fez para chegar naquele resultado. Ele pode mudar e vai fazer milhões de coisas ali para encontrar o resultado que ele quer. Quanto mais complexa for a análise, isso é uma regra praticamente, eu lembro que eu vi que eles falavam isso sempre nos Estados Unidos, né? Quanto mais complexa é a análise, maior chance de você estar sendo enganado. Não porque o cara quer te enganar, pode ser isso também, mas é porque é tanta aproximação, você vai colocando uma em cima da outra, que a chance daquele dado ser mentiroso é gigantesca. Por exemplo, esse aqui é uma meta-análise, uma revisão sistemática com uma meta-análise, foi publicada comparando nefrectomia parcial com nefrectomia radical. Isso aqui já tem alguns anos que foi publicado. E ele faz várias análises, essa aqui eu trouxe só uma, você vê que a chance, ele mostra aqui que se o indivíduo recebe nefrectomia parcial, ele tem um hazard ratio de 0,7 estatisticamente significativo, menor, né? Ou seja, tem um hazard ratio menor, a chance dele morrer de câncer de rim é menor do que se ele fizer nefrectomia radical. Ou seja, fazer nefrectomia parcial trata melhor o câncer de rim do que nefrectomia radical. Tem alguma lógica isso? Óbvio que não, né? É óbvio que isso aqui é um viés. Então, quando você olha, se uma meta-análise encontrou esse resultado, todo o resto da meta-análise está enviesado, certeza absoluta. Se a meta-análise mostrar que fazer nefrectomia parcial diminui mortalidade geral, provavelmente está enviesada, pô. É óbvio que sim. Porque todos os estudos, você vai ver todos os estudos, pelo menos a maioria deles, estão enviesados com um dado que, por mais que todos tenham tentado ajustar, eles não conseguiram. E aí, quando você faz a meta-análise, você acha um resultado absurdo, dizendo que tirar o rim, tirar só o tumor, é melhor do ponto de vista de um câncer do que tirar um rim inteiro. Não tem lógica nenhuma isso daí. Era isso aí. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Alguém em Salvador aí, Breno? Muito boa aula, Juliano. Valeu. E aí, tá propensity score aí? Tranquilo, não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Surgiu uma pergunta aqui, Juliano, em Salvador. Doutor André Costa fez a pergunta seguinte: a respeito dos pacientes que, ao fazer o pareamento, eles são mais outliers, esses pacientes são excluídos realmente da análise, e aí eu acabo com um grupo menor? Isso levaria, eventualmente, a uma perda muito grande de amostra? Ou existe alguma forma de incluí-los perifericamente? Pois é. Quando você pareia, esses outliers tendem a ser excluídos já no pareamento.
Mas, de modo geral, isso exclui esses indivíduos, né? Esses outliers você pode excluir. Mesmo em estudo prospectivo, você exclui eles, né? Porque, às vezes, é um número bizarro, está muito fora do que é o esperado e você pode excluir. De modo geral, eles são excluídos, né? Mas quando você pareia, por exemplo, se fizer um propensity score, eles vão ser excluídos automaticamente, porque eles não vão conseguir ser pareados com nada. Quando se fizer a regressão, eles não vão ser excluídos. A chance de um indivíduo, se for pouco outlier, a chance disso influenciar o resultado final é praticamente zero, né? Não vai mudar o resultado final, porque vai ser um ou outro paciente, não tende a não mudar. Mas dependendo, se você fizer uma análise de subgrupo, alguma coisa assim, você pode até influenciar no resultado, e de modo geral as pessoas excluem mesmo. Juliano, me permite fazer apenas uma síntese. A gente está com o grupo também no internato do FTC aqui. A gente chegou à conclusão de que o Propensity Score vai ser uma forma de aproximar dois grupos retrospectivos para que eu tente ter um dado fidedigno como se fosse um trabalho prospectivo, ou seja, dois grupos semelhantes para que essa análise faça sentido. É isso que a gente leva em consideração? Exatamente isso. E você tende a parear eles pelo risco de receber um tratamento. Essa que é a ideia do Propensity Score. Você vai parear os dois grupos em relação ao risco de receber o tratamento. Não necessariamente você precisa incluir o risco da doença em si. Você vai colocar o risco dele receber um tratamento ou não, e que às vezes não tem nada a ver com a doença, por exemplo, a distância que o indivíduo está de um centro de radioterapia, certo? Por isso que é um Propensity Score. É um score que vai dar a propensão dele receber um tratamento ou outro. É isso. Acho que vamos finalizar, né? Sem outras perguntas. Obrigado, Breno, pela atenção. Rômulo. Obrigado você, Juliano. Foi ótimo. Valeu. Abraço.